Olá amigos, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre sexualidade, mas falando especificamente sobre a diversidade sexual e as suas dificuldades frente à sua aceitação e como isso repercute na sua saúde geral. Então nós temos hoje as pessoas que têm uma diversidade sexual muito ampla e elas têm tido dificuldades ainda nesse momento da sua aceitação pelas outras pessoas sobre essa sua sexualidade. Então falar disso é muito importante porque muitas vezes as pessoas que nos procuram, elas têm uma mudança bastante importante da sua saúde relacionadas a uma dificuldade em exteriorização sobre sua sexualidade e que isso no século XXI passa a ser uma necessidade muito grande de ser abordada na mesa com muita clareza, muita maturidade e sabendo que esse assunto realmente ele não pode mais ser excluído da sua discussão. Essas pessoas nos procuram muitas vezes com doenças. Por quê? Porque nesse processo de não aceitação plena das pessoas sobre sua sexualidade, na repressão de sua sexualidade, elas acabam gerando problemas de saúde. E na sua saúde não só mental, né? Então nós sabemos que as pessoas que têm uma dificuldade na aceitação sexual, elas vão ter muitas vezes depressão, distúrbios de ansiedade, até mesmo pânico, né? Outras manifestações psiquiátricas envolvendo distúrbios psíquicos, até mesmo quadros psicóticos e também, muitas vezes, processos que vão interferir nas suas funções cognitivas, inclusive memorização, na sua qualidade de pensamento e outras funções. Mas é importante que nós, além disso, levamos em consideração que outras áreas da sua saúde são afetadas. É comum que as pessoas que têm esse tipo de situação, vivenciando esse processo de repressão, apresentem também doenças clínicas. Então, doenças como síndrome do intestino irritável, pacientes que apresentam gastrites, úlceras, pacientes que exprimem doenças de caráter imunológico, inclusive com manifestações de várias delas. Desde a psoríase, pacientes com vitiligo, que é muito comum na população que tem associação com essa repressão sexual, e também outras doenças imunológicas que acabam realmente se manifestando de forma mais agressiva. Uma delas é a artrite reumatoide, que acaba realmente causando bastante desconforto, bastante sofrimento e com uma evolução muitas vezes agressiva para o paciente. Então, aqui nós estamos elencando algumas doenças. Obviamente que esses pacientes também apresentam um nível maior de liberação de adrenalina e cortisol, levando a alterações de pressão, levando a mudanças metabólicas, inclusive na área dos açúcares, predispondo então à questão do diabetes e também os distúrbios do peso, ou seja, a obesidade bastante frequente nesse grupo. Então a gente tem que elencar que hoje discutir a sexualidade não se presta somente a resolver a questão sexual do indivíduo, mas também a sua qualidade de vida global, incluindo a saúde dele como um todo. Então, falar sobre sexualidade hoje é importante. A aceitação plena da sexualidade deve ser um direito pleno, realmente, é um direito constitucional, é um direito humano. Então, a gente tem que trazer isso à discussão, até porque as pessoas precisam parar com a hipocrisia de que essa situação não existe, condenar os outros e muitas vezes as famílias dentro delas tendo pessoas que são realmente optantes por uma forma sexual que não aquelas que elas esperavam e que realmente a aceitação deve ser um processo pleno e direito pleno das pessoas. Ao se discutir isso com naturalidade, nós incluímos as pessoas e essas pessoas passam realmente a estar muito mais amparadas, elas passam a ter uma qualidade de vida melhor e também nós vamos exprimir nessas pessoas as suas potencialidades. Então são pessoas que muitas vezes acabam deixando de ter expressão de suas habilidades, dos seus dons, até profissionais, porque muitas vezes esse processo de repressão acabam adoecendo-as e realmente trazendo um prejuízo muito grande. Então, falar sobre isso de uma maneira muito madura, muito digna, realmente passa a ser a pauta do nosso dia a dia. Até porque as pessoas estão tendo uma necessidade muito grande hoje de manifestar sua sexualidade, sem muito mais se viver numa obscuridade, se viver de uma maneira que realmente elas são marginalizadas frente a uma questão simplesmente que é a sua manifestação sexual. E é uma forma que realmente elas não optam. Normalmente as pessoas que têm uma sexualidade distinta daquelas que a maioria das pessoas esperam delas, elas não adquiriram isso de um dia para o outro. A maioria delas nasceram com essa diferença. Há de se colocar que isso não é um fator cultural, é um fator realmente biopsicossocial e que realmente tem que ser respeitado. Então,
Então, hoje no século XXI, a gente traz essa discussão de uma maneira muito mais madura, à luz do conhecimento e não mais de preconceito e de falta de orientação das pessoas sobre o assunto, e com respeito pleno à dignidade das pessoas, se torna a pauta do dia a dia. Então eu falei um pouquinho sobre isso, nós vamos estar explanando muito mais sobre esse assunto, até porque realmente ele ganhou uma dimensão extremamente importante, grande realmente na nossa sociedade. Não só a sociedade brasileira, como a sociedade mundial, e nós não temos mais como ter o desrespeito, né, e também a falta de humanidade, ou mesmo até a falta de cristandade com essas pessoas, até porque nós estaremos infringindo realmente todos os direitos deles. Então as pessoas têm o direito pleno de manifestar sua sexualidade na íntegra e isso ser respeitado por todos. Então eu falei um pouquinho sobre isso, mas nós vamos estar explanando mais, até porque a saúde realmente como um todo se beneficia dessa questão de aceitação global da pessoa. Tá? Então nós vamos estar trazendo mais informações para vocês nos próximos programas. Um abraço a todos.